Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Eu sou Ian Martinelli e aqui comigo hoje dois convidados super especiais, Izzy Góes, Daniel Marinho, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, valeu. Super animado de estar aqui com vocês. Para começar aqui, explicar um pouquinho do que é o Forró Roots, esse estilo que os dois representam muito bem, e perguntar também quando é que vocês começaram a dançar esse estilo. Bom, para começar, eu comecei a dançar o estilo em 2008. Eu sou professor de dança de salão, já fazia parte da Academia Baiana de Dança de Salão lá em Salvador. E aí eu estava em um bar e acabei vendo amigos dançando, né, o estilo. Até então eles não eram meus amigos ainda, né? Depois que eles viraram. Aí eu cheguei lá bem curioso que sou, perguntei, pô, que coisa é essa que vocês estão dançando? Ele, não, é um forró oriundo, vindo de Itaúnas e tal. O que é Itaúnas? Eu não sabia o que era e tal, enfim. E aí a gente acabou criando uma grande amizade, né? Foi eu, um amigo chamado Fabrício e uma outra galera chamada Bárbara, Davi, enfim. E aí eles acabaram vendo alguns movimentos com o Felipe, né? Um brother chamado Felipe Victor. Foi aí que eu me interessei pelo Felipe Victor. Marinha. Mora aqui no Rio, né? Baiano, mas mora no Rio. E aí eu acabei me interessando pelo estilo, achei muito legal os jogos de perna e tal. Vi ali, né, uma mistura com samba, né? Um pouquinho de tango e tal. Hoje tem muita movimentação de tango até dentro do próprio estilo roots. E acabei me interessando em 2008, comecei a dançar o estilo, mas assim, aquela coisa, só vídeo, tentando... Alguns poucos vídeos na internet, no YouTube, né? Vi muito vídeo do Ardson, do Pequeno, que tá lá em Portugal agora, né? Sempre foi referência. Vi vídeo do Ronaldo lá de São Paulo, tem gente que não conhece ele, mas dança muito bem. E, enfim... E aí depois eu comecei a tentar ver vídeo do Juruna, né? Claro, não tem que lembrar. E aí comecei a tentar fazer as movimentações e aí em 2009 eu decidi tentar dar aula disso. E aí eu nunca mais parei, porque acabou dando certo e a galera acabou gostando porque eu trouxe a metodologia da dança de salão para o estilo roots, né? Aquela coisa de contagem e tudo mais. Até então nem chamavam muito de roots, né? Depois que começou essa coisa de vir o nome roots, que não tem nada a ver com a dança em si. É por causa do Festival Woodstock, que acontece agora em novembro em BH, que a gente vai estar lá dando aula. Sim, com certeza. E aí o Woodstock acabou, o que aconteceu? Foi um fenômeno natural, né? Muitas vezes as pessoas discutem isso. Ah, mas o nome Roots, como é que veio? Foi um fenômeno natural. O pessoal começou a associar as pessoas como festival. Exato, era o primeiro festival de sítio, né? Fechado aí. Depois deles todos começaram a Minas Roots, Brasil Roots, alguma coisa Roots, vai fazer um aniversário, não sei o que lá, Roots. E aí acabou associando o jeito que a galera dançava com essas sacadinhas de perna com o nome Roots do festival e aí acabou naturalmente virando Forró Roots. Hoje todo mundo conhece como Roots. Eu gosto muito de falar que é forró estilo Itaúnas, né? Popularmente conhecido como Roots, porque eu gosto de fazer referência ao lugar onde ele começou a ser popularizado. Sim, sim. Então, basicamente, E a gente pode lembrar também que além, né, de ter um derivado do samba, do tango, movimentos de perna, não é somente passo de perna, né? A gente tem um corporal que é muito específico do estilo, que eu acho que é onde diferencia dos outros estilos, é o corporal, né? Assim como propriamente o tango tem um corporal, a salsa tem um corporal, o forró roots tem um corporal específico, que acho que é o que chama mais atenção. Com certeza. Exatamente. Então, apesar de pegar alguns movimentos de outras danças, adapta para o forró. Aí vem a questão que não significa que todo movimento de perna que você coloque no forró não significa que você propriamente dance o estilo roots, né? Porque você tem que pegar um trejeito corpóreo que é próprio daquela dança, assim como ela falou, tem o bolero, o samba, a salsa. Todos têm o seu próprio trejeito corporal, o roots também tem o dele, né? E você, Izzy, quando é que você começou? Onde é que você conheceu esse estilo? Tá, primeiramente eu comecei na dança de salão também, né, com 14 para 15 anos. E eu tive esse contato com pessoas, sou de Floripa, né, sou manezinha, e pessoas de outros estados que iam dançar forró em Floripa, que dançavam assim já com esse estilo. Eu não sabia nem o que era Itaúnas, onde era Itaúnas. Salles, lá de Minas, que me apresentou, falou a primeira vez de Itaúnas. E eu falei, nossa, deixa-me saber mais sobre isso. E fui dançando mais com eles. E aí, desde então, eu migrei, eu saí da dança de salão e fiquei somente no forró, visitando Salvador, Vitória, São Paulo, mensalmente. Frequentava as aulas do Daniel, Felipe Garcia e Tal Macedo, para aprender o estilo, e foi por isso que eu comecei. E encontrei o Daniel em 2010, né, no Woodstock.
Foi... Vocês se conheceram em A gente 2010? se A gente se conheceu conheceu no em Woodstock 2010, em 2010. Foi. E desde lá não... A gente sempre criou a parceria desde lá, só que até era uma parceria de encontrar em festival e dançar e acabou hoje em dia virando a parceria profissional, né? A gente já deu aula em tudo que é lugar. E como é que ocorreu essa evolução de sair de Itaúnas, dessa popularização num lugar tão específico? E onde é que a gente está hoje, né? Assim, no cenário brasileiro? Em quais estados a gente vê mais o roots? Eu fiz uma pesquisa um pouquinho antes de viajar para minha primeira turnê na Europa com algumas pessoas nativas. Então, Dayara, Juruna, Amaral, né? Tipo, algumas pessoas que... Artson, né? Eu perguntei, gente, como vocês começaram? Que momento vocês começaram? Como é que foi que surgiu? E o que eles me passaram, assim, com um pouquinho de cada falando, foi que os nativos de Itaúnas visitaram BH, viram a dança de salão, viram aquelas movimentações do samba, do bolero e tentaram levar isso pro jeito deles de dançar. Adson, que é mineiro, falou para mim que eles também frequentaram Itaúnas, viram os nativos dançando daquela forma e falaram, opa, vamos fazer. Então, assim, meio que um tentou copiar o outro e cada um, sabe? E aí, sim, exatamente, foi na pesquisa que eu fiz, os dados foram esses. Então, tipo, foi tipo uma tentativa de copiar a dança de salão e eles copiaram os nativos da própria cópia e ficou lindo, né? E depois eu vi que isso aos poucos foram passando para os outros estados, quem ia visitando Itaúnas ia conhecendo e levando cada um para sua região. Muito mineiro visitou Itaúnas. No começo, então, a galera de Minas, tirando o pessoal do nativo, óbvio, foram os primeiros a começarem a dançar. Eu enxergo assim do Rob Rasta, nossa, muito tempo. O Robson nem vejo mais no forró direito. Mas o Robson fazia aquelas movimentações de trançar as pernas e tudo mais. Aí tem o Artson, a Rafaela Teixeira. Rafaela Teixeira dança muito, sim. Também lá bem das antigas e outras pessoas, né, que frequentavam, mas porque muito mineiro frequentava ali aquela região de Itaúnas, né? Depois o povo de Vitória também, né? Em Vitória, inclusive, tem o projeto Forró IA, era bastante forte. E começou ali, né? Vitória, BH, aí depois Rio também teve gente do Rio, e depois começou São Paulo e aí foi ramificando, né? Foi espalhando, mas assim, hoje o polo mais forte, sem dúvida, é onde eu moro, é Salvador. É uma cria de dançarinos Não daquele existe, lugar. assim, eu já visitei 14 países e eu não vejo como... Mas você sabe que é culpa sua também, né? Não sei, mas não sei se é culpa minha ou não. A gente vê os vídeos dele, ó, meus iniciantes. Aí os iniciantes dele são todos... E se você reparar, se você for olhar os festivais, por exemplo, esse ano, em Munique. O Festival de Munique é um dos festivais mais respeitados da Europa, né? E hoje tá lá, a grade de professores, se você for olhar, a grade era eu, sou baiano. Aí tinha a Mari, é baiana. O Márdio é baiano. Eu sou um pouquinho baiana. Até aí você é baiana agora, né? Se duvidar. Mas aí tinha a Izzy, né, que não era baiana, mas se você for ver o Tal Mora Lá é baiana. Aí vai ter workshop agora do Simbora Dançar lá com o Hugo, né? O Hugo Mineiro, o Hugo excepcional também trabalha com o Roots Hugo e Aline. Aí vai ter o Lídio, que é baiano, junto com o Márdio, né? Então, assim, os profissionais baianos, tem o Alan Johnny, que é maravilhoso, foi meu aluno, assim, hoje dá aula no Balanço Nordestino, o cara dança Felipe muito. Carvalho. Felipe Carvalho, Sérgio Xavier, Felipe Abreu, né? Felipe Abreu também, baiano. Todo mundo que trabalha com roots, então assim, lá é muito forte. E assim, a gente tá falando de pessoas que são professores. Você chega no baile, a galera toda dançando roots, e assim, cada dia mais gente, e a galera obcecada ali por aprender as movimentações e tal. Eu vejo hoje muito forte Salvador, assim, eu considero o polo mais forte, e vejo Brasília. Brasília tá fortíssimo, né? Fortíssimo roots lá, com o Vitinho, com o Luan Pedreira, com o Wesley e a Carol, que são sensacionais, com o Felipe West, e com o Thiago, com a Ludmilla, aquela galera do Lá na Dança, velho, dança demais. O Leandro Wilker também dança muito. Então, assim, essa galera de Brasília também tá ali no foco. O Vix também continua, claro, com os projetos de forró, Projeto Forrozano, o Forró IA. Eu não lembro se o Forró IA ainda tá rolando, só para Rastapé no Mar com o Kevin Costa, certo? E assim, vejo também forte. É isso. E aí agora no Rio, tô vendo, agora com vocês tá muito forte. Easy Boys. Vamos falar do Rio de Janeiro. Não, veja bem.
Easy acontece? Góes, Letícia Aqui no Rio de Tones. Janeiro, eu sou de Florianópolis, então eu cheguei, estou no Rio 6 anos, né? Eu não sei como estava aqui antes de eu chegar, mas quando eu cheguei, eu senti um pouco de resistência, um pouco não, muita resistência, porque o Rio é muito forte na dança de salão, professores muito antigos no Rio de Janeiro, com excelente trabalho, que teve uma resistência. Primeiro, com o estilo, segundo, por eu ser mulher. Teve. Uma mulher ensinando a conduzir. Isso já bateu de frente, então foi duas vezes. Foi duas vezes. Então, tipo, senti uma resistência, cheguei, abri uma turma na Lapa, todo mundo me pedia para ensinar, abri, não vingou, parei. Agora que o pessoal começou a frequentar os festivais, começou a ver que no mundo o Roots está dominando, querendo ou não, está tendo procura. Os próprios professores do Rio começaram a buscar informação e falar, não, peraí, vamos aprender esse estilo aí que está chegando, preciso me atualizar, né? Os próprios alunos estão perguntando aos professores e aí a gente precisa se informar. Então, assim, eu abri um espaço novamente, eu voltei, graças a Deus, estou feliz, porque agora já acho que o Rio está bem roots, está bem dançante e fico mais feliz ainda porque novos professores estão estudando e buscando conhecimento mesmo real, fazendo muitas aulas, né? E agora também estão passando esse conhecimento perfeitamente e deixando o Rio mais roots. Fazendo um adendo, eu acho que essa resistência, parceira, que você encontrou, todo mundo ainda existe. Sim, a dança de salão ainda tem muita gente que ainda é resistente com o roots. Com o próprio forró, né? Na verdade, na dança. Às vezes o próprio forró, porque o forró é fácil demais e tal. Eu que sou da dança de salão, entrei, ouvi bastante isso. Talvez hoje esteja mudando, né? Tá mudando aos poucos, mas ainda acho que existe resistência. E ainda existe resistência pela questão corpórea do roots ser diferente do jeito que eles ensinam o forró, que o quadril é mais sinuoso, o nosso quadril é um pouco mais sequinho. O quadril que a gente utiliza no estilo roots é um pouco mais seco e tal. E aí acaba que eles têm esse tipo de ainda preconceito, né? E tem aquela questão que eu acho completamente errada de esse é o jeito certo de dançar forró. Não há jeito certo de dançar forró, também às vezes não há jeito certo de dançar nada. É tudo muito subjetivo, né? Dentro da dança. Então, assim, a gente ainda acaba enfrentando um pouquinho de essência, mas aos poucos as coisas estão mudando consideravelmente. Eu já dei aula em várias academias de dança de salão, já dei aula em academia de dança de salão aqui do Rio de Janeiro, né? Já dei aula na ponto de encontro lá com o Sapoel, com a Bia. Sim, já dei aula na academia de dança de salão em São Paulo. Já dei aula na academia de salão aqui em Petrópolis, sabe? Então as pessoas estão querendo conhecer mais porque estão percebendo que além do seu estilo que está crescendo muito, né? Não só aqui como fora, eles estão vendo que as aulas, tem um embasamento ali. Tem uma estrutura ali formada para ser absorvida. Não é uma coisa assim, vamos jogar a perna de qualquer maneira entendeu? As pessoas nas aulas agora estão percebendo que tem uma técnica para isso, que tem uma didática que não é assim uma coisa largada, né? Que vamos fazer de qualquer jeito. Para complementar, eu percebi, além das danças de salão, por exemplo, os próprios outros estilos. Eu vou citar o pé descalço, a abertura que a gente teve, por exemplo, você já deu workshop dentro da academia do pé descalço. Eu agora, recentemente, com a Lívia, a gente deu no Baile da Independência, metade dos alunos eram no pé descalço fazendo nossa aula. Então, assim, a gente... Estão inserindo também dentro do pé descalço. Estão inserindo dentro do pé descalço. Então, tipo assim, tá sendo conquistado. Verdade. E quantos vídeos já? Caraca, a gente fala pra cacete. Nossa, muito bom. Acho que a gente pode falar um pouco da Europa agora, né?